Me mostra uma lei que incentive o racismo. Em qual colégio o negro não tem direito? Qual hospital o negro não pode usar? Qual médico olha pra cor da pele da pessoa e daquele paciente e diz não vou atender porque é negro? Ou vou atender pior porque é negro? Felipe. Então não existe racismo estrutural. Se um supremacista, animal, abjeto, ouve o que você acabou de dizer, ele pode pegar o que você acabou de dizer e dizer que o problema é da inteligência, como essa nojeira já foi falada no passado. Curtiu Cortes? Deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. A lógica é, hoje, no Brasil, Felipe, o termo negro, ele engloba os pretos e os pardos, você sabe disso, né? Sim. Agora, o ponto fundamental que eu queria trazer pra você, que eu vou te falar que foi o dado que mais me assustou. Eu sou um cara que gosta muito de número. Vou te dar um dado, uma informação, que foi o que mais me assustou, até no meu processo de reconhecimento como negro, né? Que eu acho que é, de fato, às vezes subjetivo para uma pessoa branca entender o impacto do racismo na vida concreta das pessoas. Aí tem um instituto muito foda, de um amigo meu, inclusive, o Ernesto, que é o IED. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa que eles pegaram os alunos de uma escola pública, controlaram a variável de renda, né, que é o recurso, etc. E eles fizeram uma metodologia para entender o seguinte: o quanto que alunos brancos e negros estão aprendendo em relação ao que eles deveriam aprender, português e matemática. Porque nesse mundo ideal que você plantou aqui, né, que o racismo não existe, que a gente não tem dificuldade de ser branco e negro. O racismo não existe. Mas você falou que eu não tenho dificuldade por ser negro hoje no Brasil e nem você não tem facilidade de ser branco no Brasil. Olha a conclusão. Aí eu vou te dar um exemplo. Hoje, no estado de São Paulo, 7% dos brancos terminam sabendo matemática da maneira devida. Porque ele é branco, né? Os negros, 3%. Então o preto é burro? Não, esse é o ponto. É o quê, então? Vai. Felipe. Não, porque você tá me dizendo, eu quero entender. Não, é assustador, não é? Não sei. Assustador. Não sei, depende do olhar. Veja só, a educação brasileira não consegue promover a mesma educação para brancos e negros. Então, peraí, porque só, a professora... Não é uma questão... Não, beleza. A professora tá na sala de aula e ela diz assim, pessoal, 2 mais 2 igual 4. Aí o branco lê aquilo e entende. O preto viu a mesma coisa. Ele não entende. Ô, Felipe... Não, o que você tá me dizendo não, é um deixa absurdo, eu concluir. bicho. Não é pesquisa, eu te mando depois. Não, a pesquisa não tá falando nada, isso não quer dizer nada. Tem pesquisa... Não quer dizer nada, velho. Não, quer dizer tudo. Depende do teu viés. Se tu quiser jogar Felipe, com esse número não, e a Felipe. conclusão que você quiser trazer, você traz. Não, sabe por quê? Porque a gente precisa pensar numa Então, coisa beleza. concreta. Vamos lá. Se chega no final da escola, os Vai. brancos estão aprendendo e os negros não, tem algum problema aí. Ótimo. Porque se a educação fosse igual pra todo mundo, seria, na média, seria numa porcentagem parecida. Ótimo. Aí eu vou te falar, tem gente já pesquisando por que isso acontece. Então, peraí. Aí vamos lá, vou te dar indicadores. Continua. Tem pesquisa americana que mostra que tem diferença no professor quando ele vai dar nota pro aluno branco e negro, pô. Por conta dos viés inconscientes que ele tem. Pesquisa americana. Não, é óbvio, o Brasil ainda tá engatinhando nesse tipo de pesquisa. Sim. Não, vou te dar outro exemplo. Isso. A própria autoestima. Pera um pouquinho só. O menino fez uma prova de matemática. A professora olhou, ele fez as contas. Termina a conta, ela fala, vou dar uma nota mais baixa que esse moleque é preto. Ou ele acertou ou ele errou na prova. Isso não existe. Não. Isso não existe. Dentro do teu dado que Posso você te mandar depois das pesquisas. Não, a pesquisa você pode me trazer. Não. A conclusão que a pessoa quiser tirar, ela vai tirar o que ela quiser. 7% se forma é branco. 3% se forma é preto. Beleza. Eu sou um cara racista. Agora. Eu não sou racista. Corte é foda. Corte é foda. Diga. Tá? Só pra deixar claro. Se eu for um cara mal intencionado, preconceituoso, racista, seja como for, ele vai falar assim, ó. Sabe por quê? Porque os pretos são mais burros. Ele vai dizer isso. Sim. Mas aí vamos Sabe lá. o que essa pesquisa quer dizer? Nada. Não, mas vamos lá. Aí você vai dizer assim, sabe qual é o motivo? Porque os professores têm racismo. Então estão prejudicando os pretos. É a justificativa de um. Aí o outro vai dizer assim, sabe por quê? Porque por causa da cor da pele, sei lá, alguma coisa é isso. A justificativa você vai trazer como você quiser. Mas aí vamos lá. Depende do teu olhar. Não, mas e do esse teu é o viés. ponto. A matemática não mente. Não, a matemática não mentiu. Tá aqui o uma número. distorção. Qual é o motivo? Aí vamos lá. Eu já te dei um motivo. Aí eu vou te dar outro pra eu concluir. Qual o motivo? A própria autoestima do estudante, isso muda, pô. Vou dar um exemplo. Você acha que você, branco, do jeito que você é, Felipe, você tem a mesma autoestima na escola do que eu, um jovem negro, de cabelo crespo, etc?
Eu? É. Eu nunca tive autoestima porque eu sou branco. Não, mas esse é o ponto. O racismo... Tem o professor Silvio de Almeida, ele fala o seguinte, Felipe, a primeira vez que a gente sofre racismo, em geral, é na escola, pô. A primeira vez que eu sofri racismo foi na escola. A galera Então, zoando meu cabelo crespo. Eu era baixinho. Aí o pessoal, ainda sou baixo, não tenho 1,75 m, mas eu era baixinho. Ah. A molecada me chama de anão. Mas você quer comparar o preconceito racial com a pessoa te chamar de anão? Claro Não tem que como sim. comparar uma coisa com a Claro outra. que Felipe. sim. Não, não tem. Tu sabe o que eu desculpa. sentia? Não, imagino, inferioridade, etc, etc. Eu concordo, entendo. E Mas, aí você tá desmerecendo todo o meu sofrimento e a minha dor. Abner. não, mas você... Como é que você Mas como é pode que você quer fazer comparar isso, uma coisa rapaz? com a outra? Não, isso é desumano contra mim. Não, mas esse é o ponto. Vamos analisar a Que história do nosso isso? país. Já viu o que é ser chamado de baixinho a vida inteira no colégio? Ser desmerecido, querer jogar bola, a molecada não deixar porque eu era sim, pequeno, eu queria sim. ser goleiro, cara. Sim, sim. Era todo o meu desejo da vida. E no futebol, quando você vai fazer uma peneira, se você não tem acima de 1,87 m, você não serve Sim. pra ser goleiro. Sim. E eu queria muito ser goleiro. Você sabe a dor, da frustração de não ter o meu emprego? Eu sofri a vida inteira, Abdan. Não, mas esse Porque é o eu ponto, era Felipe. chamado de baixinho. A minha autoestima é uma desgraça. Porque falavam que eu tinha pintinho. Não, porque eu esse era é o ponto. pequenininho, cara. Mas aí, Felipe, esse é o ponto. E aí? Não, beleza, mas é isso. A gente não vai poder fazer política pública com base... Opa, quantas pessoas baixinhas tem no país? Podemos? Não, mas historicamente os baixinhos foram segregados, Com impedidos de certeza. trabalhar, foram impedidos de Com certeza. ter terra, foram impedidos Com de estudar. certeza. Com Não, pelo certeza. amor de Deus, Felipe, não tem como. Você tá entendendo o problema? Não, mas aí Irmão, você eu não tô trouxe evidência histórica. Irmão, eu não trouxe- tô desmerecendo nada do que você tá falando. Eu só tô mostrando pra você que esse discurso ele é tão perigoso Não, não é perigoso, que é nós a realidade. conseguimos. Não, irmão, nós podemos segregar a sociedade em quantos grupos nós quisermos. E o problema tá na porra da segregação. Mas, Felipe, vou te fazer uma pergunta sincera. Eu Vai. até num debate com o Adriles foi engraçado, porque eu falei pra ele assim, ó, hoje 70% dos jovens que estão fora da escola são negros. 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 Pardos mais pretos. Pera um pouquinho, Deixa eu só. concluir. Não, Mas calma, que- calma, deixa eu Mas bota concluir. o número na mesa. 80% dos Mas jovens bota o número que na mesa, morrem na irmão. mão da polícia são negros. Sim, cara. Pardos mais pretos. Isso. 70% dos empregados são negros. Pardos mais negros. Você acha, do fundo do seu coração, Felipe, que isso é obra do acaso? Por geração espontânea, a matemática cospe esses números? Ou você acha que o nosso país, a forma que ele foi construído, por conta da escravidão, por conta do preconceito que se sucedeu depois da escravidão, gerou a sociedade que a gente tem hoje? Todos os efeitos da escravidão, Abdan, têm uma consequência na sociedade. Isso é óbvio. Perfeito. Só que nós temos uma questão. A sociedade se miscigenou. Nós Perfeito. temos outra questão. Perfeito. Outra questão. Aí posso te dar, o movimento negro reflete sobre isso. Outra... Aí tem um conceito chamado colorismo. Que é isso, o racismo que eu sofro é diferente de uma pessoa retinta. Não sei se é isso que você tá querendo expressar, mas esse é o ponto. Nem um pouco. O movimento que você acabou de citar só engana as pessoas para terem ódio e terceirizarem e se vitimizarem Não. diante de uma realidade que está posta hoje. Qual que é a realidade aí? Então tá. Por exemplo, eu sou minha família eu sou descendente de italianos. Perfeito. Beleza. Os italianos foram escravizados também no Brasil, nas lavouras. Sim, sim, sim. Ótimo. Então agora eu vou dizer o seguinte: os descendentes de italianos são frutos de dor e blá, 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 blá. Beleza? Posso falar ou não posso? Foram escravizados. Eu posso dizer. Só que tem uma coisa contra mim, eu sou branco. Eu tô querendo mostrar pra você que hoje, não disse que não houve impacto social à escravidão. Sim. Só que nós nos miscigenamos nesse período. Concordo. E você já não consegue mais, com segurança, culpabilizar no hoje. No hoje. Porque esse processo Mas não de tá miscigenação... Calma. Eu Esse não quero processo, culpar ninguém, não. calma. Esse processo de miscigenação, ele já aconteceu ao longo de séculos também. E sempre tem um branco envolvido. Logo, o nosso problema, a nossa questão, ela é social. Ela é econômica. A grande questão é, por quê? Há uma parcela de brancos que estão numa esfera social, que está aqui, ó, tá aqui. E eles têm mais vantagens, talvez,
por questões, obviamente, econômicas e sociais, diante da própria nossa realidade que a gente Então você vive. está dizendo que o preto rico não sofre racismo. O preto rico, ele É. pode sofrer racismo. Aham. Pode sofrer racismo. Eu não disse que não pode. Só que eu não digo que a sociedade é racista. É igual a gente dizer, há homicídio na sociedade? Há homicídio. Há assassino na sociedade? Há assassino. Mas eu não posso dizer que a sociedade é assassina. O problema do discurso dos grupos é que eles dizem que a sociedade é. Não. Pessoas pontualmente podem ser. Porque não há estruturalmente uma única lei que não puna o racista ou que objetivamente prejudique alguém por sua cor de pele. Não, mas Então acabou. Não acabou, porque, Felipe, eu te trouxe dados do quanto que a população negra está excluída. E tanto é que a gente criou uma lei para que possa Tá bom. tipificar o crime das pessoas negras que Tá bom. são alvejadas todos os dias por conta do racismo. Agora, esse é o ponto. É por causa do racismo ou porque o cara tá numa comunidade dominada pela facção criminosa. É por quê? Como assim? Beleza, calma. Quando um preto numa comunidade Ah, que é dominada pela facção, aham. a maioria daqueles faccionados é branco ou negro? Sei. Não sabe sim. Não sei. Talvez seja pardo, sei lá. Pardo Negro, não, pardo. negro. Pode ser negro, vai. Preto e pardo. Beleza. Negro. Tá. Então, segundo a sua lógica, eu posso dizer o seguinte: negros são mais violentos no nosso país. Não. Se você estiver falando isso... Não, eu estou usando a sua lógica. Não, Sabe não, por quê, pelo irmão? contrário. Deixa- Eu posso usar a esse sua é- lógica... Esse é o perigo do discurso. Ah, Esse é o perigo. Cara, o que eu já te expliquei, eu olho o ser humano. Eu fico muito triste porque eu vejo pessoas que ouviram essa construção lógica uhum. fechada. E aí, quando a gente está trocando essa ideia, eu entendo tudo que é dito. Isso aqui dá para entender. Só que a conta não fecha quando você vai tentar usar deste argumento ou desta coerência para as outras questões. Porque quando não tem você que ser usado para outras questões. Não, mas Porque aí historicamente... mas você acabou de recusar uma Qual? que é ululante, é categórica. Eu dei esse exemplo. Você falou assim. Você disse assim. Existe um racismo? Existe. O preto sofre racismo? Sofre. Estruturalmente, são os negros que sofrem mais racismo? Sim. Então, beleza. Então, vamos usar por questão óbvia de maioria e cor de pele. Se eu pegar a maior parte dos criminosos do Brasil são negros? São. Então, por causa disso, e seria um crime eu fazer isso, eu vou afirmar que o cara é criminoso por causa Não, da mas cor da pele dele. Aí vou Você dar um entendeu exemplo. o problema? Mas sabe como é que eu Você refuto entendeu isso? o problema? Sabe como é que eu refuto isso? Como? Qual que é a porcentagem desses criminosos em relação à população negra como um todo? É ínfima. Olha que você acabou de dizer. Eu usei o argumento que você usou Mas lá. é lindo isso. Exato. Por isso eu não posso dizer. Assim como eu não pode posso dizer o quê? dizer... Não pode dizer o quê? O que você acabou de afirmar Ah. é uma aberração, concorda comigo? Como assim? Veja só. Vamos de novo. Ah. Porque eu vou mostrar pra você. Você gosta do método socrático, né? É óbvio. Já peguei o seu jeito. É óbvio. É isso aqui. Aqui é isso aqui. Da hora. Vamos de novo. Eu não posso falar que por causa que a maioria dos criminosos são negros, eu não posso dizer que isso é por causa da cor da pele deles. Isso é um absurdo eu falar. Sim. Não é um absurdo? A maioria, então, é por causa da cor. Não, não é. Agora, você está me dizendo que por causa da cor da pele, é por isso que os caras sofrem o que estão sofrendo de dor ou dano no Brasil. Mas é claro. Mas Felipe... Se eu posso dizer deixa isso eu só aqui, apontar calma. uma coisa. Se eu posso dizer isso por um lado, então eu posso dizer isso por outro. Não. Ou eu não posso justificar pelo tom da pele um lado, eu não posso justificar Não, pelo é outro. completamente A aberração tá aqui, irmão. Quando na Não. tua resposta você falou assim, o que você me disse como resposta, usando o argumento que eu trouxe? Quando você olha a maioria da sociedade negra, Sim, o número de assassinos criminosos é ínfimo. isso. Então eu não posso criar essa causalidade. Ponto. Isso. Mas aí esse é o ponto. O número de racistas no Brasil Ah. é maioria, ou seja, os brancos, a maioria são racistas ou a minoria é racista?
Mas onde você quer A chegar? maioria Não importa. importa. A maioria é racista, branca, ou a maioria não é racista? Explica, fala. Não é racista. Tá. Logo, a sociedade não é racista. Não, mas não importa. O que eu tô dizendo assim... Então não existe racismo estrutural. Isso que eu ia te falar agora. Combinamos? Não, eu Não? ia justamente falar por isso. Puxa vida. Eu ia Aí te você perguntar tá negando a se realidade, você cara. acredita se existe o racismo estrutural. Por quê? Acabei de te provar que não. Não, pelo contrário, eu te Me provei que sim. mostra no uma com- lei que incentive o racismo. Não, mas... Me mostra uma lei que não puna o Mas, racista. Felipe, vamos lá, A Felipe. maioria da sociedade é racista ou não? Vamos lá, Felipe. Não, não é. Então não pode ter racismo Não, estrutural. mas vamos lá, Felipe. O racismo estrutural, na minha visão, ele vem mostrar pra gente o seguinte: o conceito de racismo estrutural não quer dizer que todas as pessoas são racistas. Pô. É claro que não. Qual que é a lógica? É a ideia de que as estruturas da nossa sociedade... Qual? Eu falei aqui a educação, falei o desemprego, Qual falei colégio preto não pode entrar? Em qual colégio o negro não tem direito? Qual hospital o negro não pode usar? Qual médico olha para a cor da pele da pessoa e daquele paciente e diz não vou atender porque é negro? Ou vou atender pior porque é negro? Felipe, vamos Qual lá. enfermeira desse país Não, deixa de dar uma eu te dei um injeção dado, no negro? eu te dei um irmão, dado. qual Eu te- dado, irmão? Eu te dei um dado. No Qual? estado de São Paulo, se você comparar o quanto que as crianças aprendem em matemática, tem uma distorção grotesca entre brancos e E negros. sabe por quê? Por quê? Eu já te falei. É resultado do racismo estrutural. Não. Claro que é. Se eu quiser ser maléfico e criminoso, eu vou Ah. dizer que por causa da capacidade intelectual. Não, mas isso é o ponto. Isso é o lado maléfico e criminoso. Vamos pensar como gestores públicos. Como gestor público? Nós temos um problema. Caralho, mano, você não pode Evidente. dizer que é por causa disso. Mas esse é o ponto. Você não pode dizer o Mas motivo. qual que você acha que é o motivo, então? Não sei. As pesquisas estão apontando que existe uma diferença. Não ponto. sei. Calma lá. Eu tô te trazendo vários Não setores da sei o motivo, sociedade. porque não dá pra dizer. Vamos lá, Felipe. Eu tô te trazendo vários setores da sociedade que há uma distorção gritante entre brancos e negros. E a gente tem um contexto histórico do nosso país de escravidão, que o povo negro foi alijado dos direitos das políticas públicas. Na minha visão... Qual, Aleijado? Qual? Porque a escravidão é a aberração da sociedade. Isso. Após a Aí, escravidão, vamos lá. seguimos a História. sociedade. Vamos lá, história. Isso, vambora. É que é isso, assim, da forma que você tá narrando, parece que foi uma união espontânea, linda e maravilhosa, de miscigenação, Alguém e chegamos obrigou? até aqui. Vamos lá. Alguém O que obrigou? aconteceu pós a escravidão? Felipe, o povo negro, no Brasil, sobretudo, foi liberto, porém ele foi liberto sem nenhuma condição de terra, de estudo, de capacidade, de se capacitar tecnicamente com o ofício, etc. Ele foi literalmente largado a seu bel prazer. Uhum. E teve que viver sua vida. É lógico, a elite branca, que era dona das terras, etc, etc, teve uma curva na sociedade e a população negra teve outra. Talvez é isso. Os pardos estiveram no meio do caminho. E aí, qual que é a consequência que a gente tem para nossa sociedade hoje? São todos os dados que eu te trouxe. Aí você vai ter que me dizer, aí você tem que me explicar da onde que vem essa distorção racial na educação, na geração de emprego e renda, em todas as áreas que eu trouxe aqui. Me explica, se não é o racismo estrutural que existe no país. Não. É o que então? Vamos de novo. Não é por causa do racismo É porque, então? estrutural. É porque você acabou de dizer o motivo lá no começo. Todos foram jogados à marginalidade econômica. Essa sociedade, bicho, essa sociedade que a gente vive... Mas é a mesma coisa você falar que rico não sofre racismo, negro rico. E sofre pra caralho. Negro rico sofre racismo? Sofre. Claro que sofre. Eu não disse que racismo Sim. não existe. Negro... Vai lá. Um negro rico sofre racismo estrutural? Claro, em menos medida, mas claro que sofre. Qual? Aonde? Vamos Ele lá. paga o colégio particular pro filho dele? E tá você lá. acha que o filho dele não é O estilizado anão, pelo eu te falei cabelo? eu te falei que o baixinho, o narigudo, o orelhudo... Mas o negro você calma acha aí, que não o é mais que gordo, o o magro, branco? todo mundo é. Pera um pouco. Irmão, narigudo tem preto e branco, amarelo, vermelho. Baixinho tem preto, branco, amarelo, vermelho. Feio tem preto, branco, amarelo, vermelho. Gordo tem preto, branco, amarelo, vermelho. Tá, beleza. Aí então tá bom. Quando eu olho os jogadores de basquete, então a NBA americana é o esporte mais racista contra os brancos. É, porra, segregador total. Por quê? A maioria dos jogadores são negros. Eu vou olhar pro futebol e vou dizer a mesma coisa.
Então, o esporte como um todo é segregário. Não, cara, é o que eu tô te explicando. Não dá pra dizer que isso é estrutural. Pode dizer pontual. Mas tá em todas as áreas, Felipe. Como é que você diz que isso não é estrutural? Porque é econômico, bicho. Não é econômico. Veja só, cara. Eu te falei uma pesquisa, é que é foda. Eu acredito em dado, Felipe. A pesquisa diz o seguinte: controlou a variável econômica. São todos da mesma renda. Mesmo assim, ainda existe distorção. Por isso que eu te falo que esse dado me assustou. Posso te mandar depois pra você ver. Porque não há outra explicação. É a mesma renda, a mesma escola, a mesma classe social ali, o mesmo bairro. E mesmo assim existe distorção racial. Tem vários estados, Felipe, trabalhando essa política A pública. distorção racial que você falou, dos dados que você falou. Vamos lá. Você pega uma comunidade no Brasil. A maioria é preta ou é parda? Os pardos são a maioria no Brasil. Se A maioria é parda. Se a maioria é parda, tu concorda que tem um branco no meio? Mas o que tem a ver um branco no meio? Acabei de te mostrar que se a maioria... Irmão, se ouve, bicho. Não, mas eu falo a mesma coisa. Não. Se ouve. Presta Eu atenção. tô me ouvindo. Presta atenção. Se a maioria é parda e tem um branco no meio, Tá. a maioria tem branco lá igual na maioria também. Mas você acha que junto sofre com a mesma preto. coisa? Meu irmão. Mas esse é o ponto. Meu irmão, o cara branco, pobre, numa comunidade, ele tá tão fudido quanto o cara negro, pobre, numa comunidade, que tá tão fudido como o cara preto, pobre, numa comunidade, que tá tão fudido Então, por que contra você o vermelho, o cara que é... Caralho, Então não, por que você acha que na média no mercado de trabalho a mulher negra ganha menos do que um homem negro, que ganha menos que uma mulher branca, que ganha menos que um homem branco? Porque, cara, existe algo que você tem que entender. Existe lei que incentive mulheres a ganharem menos? Não. Não. Existe lei que já não puna diferença salarial por causa de sexo? Você vai no setor público, não Sim, pode. Sim ou não? sim. Beleza. Acabou. Então por que que a mulher preta é a que menos recebe salário? Cara, isso é uma discussão que a gente vai e a gente nunca vai ter uma resposta. Porque talvez não haja resposta. A literatura achou. A não ser a resposta que o grupo narrativo quiser trazer. Mas qual que é a dificuldade de você admitir, Felipe, que existe um recorte racial no Brasil que trouxe mazelas diferentes? Vou dar um outro exemplo. Eu estava na USP antes da gente criar as cotas. E sabe por que o debate de cotas raciais ganhou força na USP? Porque a gente tinha cotas sociais, né? Tinha a bonificação, melhor dizendo. E olha que interessante, a gente incluía alunos de escola pública. Como é que funcionava a cota social? A bonificação. Era 20% para quem era de escola pública e 5% para quem era negro. Mas olha que interessante, a bonificação social até conseguiu botar gente de escola pública dentro da USP. Mas ainda assim, dentre os alunos de escola pública, só conseguiu botar os brancos lá dentro. Por quê? Porque o negro tem uma defasagem no ensino público hoje que ele não consegue... Mas os dois não estudaram no mesmo colégio público? Mas esse é o ponto. Hoje a literatura consegue mostrar pra gente que o mesmo colégio público, do mesmo bairro, não consegue prover a mesma educação para jovens brancos e negros. Aí o problema é a cor da pele. E Você aí viu esse o é o risco? ponto. Você viu o perigo problema do é o teu racismo discurso? estrutural. Não, você vê o perigo do teu Não, discurso? Felipe, mas não é O teu- perigo. é tão perigo. Não, peraí, cara. A gente é criador Se de... um supremacista animal, abjeto, ouve o que você acabou de dizer, Não, ele mas pode pegar o que você acabou de dizer e dizer que o problema é da inteligência, como essa Não, mas esse é o nojeira já ponto. foi falada ano passado. Da mesma coisa que você pode falar isso... Porra, mano! Não, mas esse é o ponto. Ou é o problema é a inteligência do branco e do negro, que é óbvio que não é. Claro que ou não é. o problema Claro é a nossa que não é. sociedade, pô. Claro que não é. Então o problema é a nossa sociedade. Também não é. É o que então? Caralho, você tem que individualizar. Se Não, aquele eu não moleque acho. Aí esse é o problema. Os dois. Aí quem discorda. Não, tem irmão, como a gente individualizar claro porque que criando tem. política pública. Claro não tem. que tem. Não tem. E vou te Porque aí você vai voltar no mérito. Você vai falar que o branco que conseguiu saber mais matemática foi porque ele se esforçou mais. É, e foi. Claro que não. Porque a média não é a verdade. Peraí. Então, pera um pouquinho só. 2 rapazes no mesmo colégio, na mesma condição social, com famílias idênticas, um branco e um preto. O branco se tirou nota melhor é porque ele é branco. Na média, estatisticamente, É porque ele é hoje a branco? pesquisa mostra que a É porque ele é educação branco? brasileira provê aprendizagem diferente para branco e negro. Não quero excluir, Irmão, a Felipe. gente não vai sair desse Não, pode papo. ser. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ah, Se você ouvir de novo, com um olhar muito crítico ao que a gente está conversando, esse discurso que você acabou de trazer, cara, ele é de um perigo. E não é um perigo contra o branco, mano. É contra os negros, bicho.
Isso é um absurdo. É um dos maiores absurdos que eu já ouvi. Não, eu posso te mandar, Felipe. Irmão, E eu vou te Rafael falar... Satie, Ah, político no Rio de Janeiro. ah. Ele e o irmão dele, filhos do mesmo pai e mãe, numa mesma família, numa mesma comunidade. Ele é político formado, evangélico, lá no Rio. O irmão foi pro crime e foi morto. É do jogo? Não pode ser do jogo. Não, eu entendo o que você tá querendo dizer. Onde você quer chegar? Não entendeu. Não, é Porque trágico. não é trágico. Eu tô olhando de fora, eu vou dizer assim. Hum. O irmão dele morreu porque é preto. Hum. Mas não virou político porque é preto. Hum. Acabou. Acabou a conversa, acabou o discurso. Não, narrativa. Mas posso concluir, Acabei de Felipe? te provar uma narrativa. Olha só. Irmãos de Ah. uma mesma família. Aham. Um foi pro crime. Porque Sim, é sim. preto e por causa da segregação e da estrutura racial da sociedade. mas eu não O caio outro nesse foi tipo de pra narrativa. Peraí, o outro foi pra política, se Ah. tornou um homem bom, decente Ah. e fez a sua família. Aí é por quê? Cri. Não, pode criar narrativa, mas deixa eu só concluir pra gente encerrar, Felipe. Vamos pra gente encerrar. Que eu acho que assim, por que eu tô enfatizando tanto a importância da gente fazer política com evidência, com base em pesquisa? Por quê? Se a gente não conseguir chegar nesses dados que eu trouxe aqui e manter a educação, as políticas públicas do jeito que tá hoje, a desigualdade racial só vai aumentar. O IED, junto com Todos pela Educação, fez uma pesquisa que nos últimos 10 anos, a desigualdade racial na educação aumentou. Então eu tô te falando que existe diferença e ela tá aumentando. Ou seja, e aí a minha visão, que é um pouco do pé de meia, a gente vai voltar lá pro começo. Eu, como gestor público, preciso ter essa frieza para olhar esses dados e criar política pública para resolver esse problema. Por isso que existe hoje, por exemplo, formação de professor com viés racial. Para tirar os vieses, o professor trabalhar a autoestima dos jovens negros, trabalhar a história da cultura africana, porque isso é fundamental para a gente diminuir a desigualdade racial. Vou dar um exemplo. Sabe o VAR que eu te falei que a Tabata criou? Uhum. São 5 elementos que o prefeito, que se ele atingir, ele ganha mais dinheiro. Um deles eu te falei, que é a questão da acabar com a indicação política de diretor de escola. Sim. Sabe qual é o outro? Diminuir a desigualdade racial. Então, hoje no Brasil existe uma política pública que fala assim pro prefeito, ó, se tu diminuir a desigualdade racial, você vai ganhar mais dinheiro. E tá forçando as prefeituras a trabalhar esse tema. Por isso que eu acho que é tão importante.